Olá, Guilherme. Aqui é o Gabriel. Vamos iniciar a verificação dos exercícios da unidade 2 do seu curso de Spider Project. Então, estou aqui no Moodle. Vamos pegar os seus arquivos e verificar. Você enviou corretamente aqui o exercício do Spider e a parte conceitual. Vamos dar foco aqui no Spider. Bom, vamos abrir o seu arquivo para dar uma olhada. Na unidade 2 nós estamos na unidade de escopo do curso, né? Então, nós estamos preocupados em ver a EAP e a estrutura organizacional também, a org, e ainda pincelamos alguns recursos da ferramenta, aproveitamos esse contexto para falar de fórmula, para falar de campos do usuário, para mostrar o recurso de controle de acesso através de usuários diferentes que a ferramenta tem. Mas vamos falar uma coisa de cada vez. Antes de mais nada, anote, por favor, o número 68 como o primeiro da sua sequência numérica. Como eu comentei no último vídeo, nós teremos uma sequência que você deve anotar para responder via Moodle. Qualquer dificuldade, entre em contato. Mas existe um exercício específico nessa unidade 2, próxima à sala de aula, que é envio da sequência numérica da unidade 2. Ok? Mas vamos lá. Na AEAP, ela pode ser vista basicamente em dois locais, né? Na verdade, em dois locais. Está aqui no Gantt, que é o modo de visualização padrão da ferramenta, e na estrutura analítica do projeto. Então, qualquer mudança feita em uma delas será impactada na outra. É possível manter as duas abertas, mas o Windows não está deixando aqui. Pronto. Então, qualquer mudança feita em uma, eu faço na outra, porque é o mesmo arquivo, é o mesmo projeto, são só formas diferentes de visualizar a informação. Então, eu escala, vamos colocar do mesmo jeito que está a outra, a gente vai ser capaz de ver essa mesma coisa. Então, deixa eu minimizar aqui, eu tenho essa administração. Então, se eu mudo esse texto... Olá, Ricardo. Aqui é o Gabriel novamente. Como você percebeu, nós tivemos um problema na gravação do vídeo. Infelizmente, um trecho ficou sem o som. Pedimos desculpa novamente pelo ocorrido, mas para consertar, eu vou fazer o upload novamente, comentando esses trechos. Nesse momento do vídeo, nós estávamos falando da EAP. Qualquer alteração feita na EAP vista pelo gráfico de Gantt seria mostrada também na EAP vista na forma das caixas, né, na forma de diagrama, porque na verdade é o mesmo conteúdo, somente sendo apresentado de formas diferentes. Tem algumas pessoas que preferem construir a sua EAP na forma de diagrama, principalmente se tiver mais de uma pessoa envolvida nesse processo de criação, ou outras preferem criar já na forma de tabela, por já estarem acostumadas, ou até mesmo por estar usando algum template que é mais facilmente traduzido se visto em forma de tabela, ou, por exemplo, importado do Excel ou de algum outro, talvez algum outro envolvido do projeto tenha feito parte dessa EAP para depois ser consolidada numa pessoa só, numa reunião ou algo dessa natureza. Então, estávamos comentando da importância da utilização da EAP como decomposição do escopo do projeto. Isso vai ser bastante importante no nosso curso, uma vez que nós estamos trabalhando com a ferramenta e ela é a representação ela vai representar, na verdade, todo o escopo do projeto na forma da sua EAP e as ações em atividades. E todas essas atividades deverão encontrar guarida nessas caixas, nessas subdivisões que é da EAP, no nosso pacote de trabalho, nossos produtos e assim sucessivamente. Ela é um modelo do nosso projeto. Então, uma coisa que nós vamos comentar bastante é a utilização da ferramenta para suprir as necessidades do projeto. Então, tanto os campos do usuário como os campos que vêm na ferramenta,
eles vão servir para nos ajudar e não nós adequarmos o projeto à ferramenta. É ao contrário, né? A ferramenta que deve se adequar a gente. Aqui, a gente está lembrando que independente da forma de visualização, se você der um duplo clique ou em propriedades, você chega nas propriedades desses elementos, que o Spider chama de fases, para poder chegar até as anotações. Ali são locais específicos da visualização da forma de caixa, onde você escolhe os campos da ferramenta que vão aparecer. Nesse momento, eu concordo que somente o nome e o código é necessário, somente esses dois elementos são necessários, mas conforme o projeto vai se desenrolando, talvez você queira ver outras coisas ali. Estamos mostrando aqui que existe um grande número de campos na ferramenta e todos eles são passíveis de serem exibidos, desde que a informação faça sentido para uma fase. Ok? Vou aproveitar e pedir que você anote o número 89 como o número da sua sequência numérica. Vemos aqui também a forma de apresentação em árvore, que fica bastante similar à EAP. Né? Fica bastante similar à EAP que eu digo, a EAP no gráfico gigante. Interessante comentar que existe a possibilidade de você imprimir essa EAP, você configurar a página, cabeçalhos e rodapé. Na verdade, se for para fazer disso, dependendo, se a sua EAP for muito horizontal, eu prefiro dar print screen, né, capturar a tela para colocar tanto em cima quanto embaixo e você economizar papel e economizar impressão, principalmente se for grande. Mas poucas vezes você vai querer ou precisar imprimir a sua EAP dessa forma, né, em forma de caixas hierárquicas. Ali a gente está mostrando no Gantt uma forma rápida de você ir até a visualização que você quer, que você precisa, que ali também temos na outro tipo de visualização, que você escolher o nível hierárquico que você quer atingir e ver somente até ele. A ferramenta automaticamente minimiza todas essas informações. Aqui eu estou mostrando um outro número para você anotar na sua sequência numérica. Vamos comentar agora da personalização da EAP, tanto o nome quanto os elementos que a compõem. Por enquanto, nós temos somente uma EAP, que foi a forma que você escolheu, ou que sua equipe escolheu, para subdividir o seu projeto. Conforme o curso vai avançando, nós teremos de outras diversas formas de criar EAPs. Ali nós vimos como renomear também, né, indo ali em propriedades. Você pode renomear a sua EAP. Quando você cria uma EAP nova, você já consegue dar um nome para ela. Em outras ferramentas, como o MS Project, você tem a função dos grupos, para você agrupar as atividades do seu projeto de formas diferentes. Entre, por exemplo, duas cidades. Você cria um campo do usuário, diz que metade das suas atividades são em São Paulo, metade no Rio de Janeiro, e você pode agrupar essas atividades em Rio de Janeiro e São Paulo para totalizar, por exemplo, o custo que cada um desses locais, que, por exemplo, representam uma diretoria diferente, terão no projeto. Para o Spider, nós não temos a figura do grupo, e sim tudo são EAPs. Então, sempre que você quiser ver as suas atividades distribuídas de forma diferente ou classificadas de forma diferente, você cria uma EAP nova. Se você tem por construção, você tem as atividades do seu projeto divididas por edifícios que estão sendo construídos no condomínio, e você também quer ver por tipo de trabalho, por exemplo, você quer ver todas as fundações juntas ou toda a pintura, toda a alvenaria, você pode classificar isso de forma diferente e ter EAPs diferentes para conseguir controlar de uma forma melhor. Lembrando que tudo que nós fazemos na ferramenta é a modelagem para que depois, durante a execução, o projeto corra da melhor forma possível, e para isso nós lançaremos mão
do monitoramento e controle. Voltamos aqui à tela de EAP, provavelmente para comentar algo que eu já falei aqui na gravação de voz. Comentando agora do dicionário da EAP, a importância do dicionário da EAP para registro e comunicação desse escopo do projeto. Então, além de a descrição, premissas, restrições, critérios de aceitação, nós temos diversas informações importantes para o dicionário da EAP. Aqui eu comentei que é possível trocar a cor de fundo dos elementos do gráfico de Gantt, tanto a parte gráfica na direita, como você fez, quanto na esquerda, né, que é a hierarquia Gantt. Você tem aquela parte ali que está verde, laranja, roxa, que está selecionada. É possível mudar também, deixar branco. O máximo que eu faço, que eu gosto e recomendo, é colocar alguns marcos, por exemplo, alguns níveis hierárquicos, por exemplo, o segundo até o terceiro, em tons de cinza degradê, representando justamente o nível hierárquico dele. Então, o projeto no cinza, a linha 0, né? Aí depois você tem o nível hierárquico 1, cinza mais claro, o nível hierárquico 3, um pouco mais claro, e depois disso, mais nenhum. Aqui nós vamos comentar sobre provavelmente, a possibilidade de gravar visualizações diferentes no gráfico de Gantt. Deixa eu ver se eu lembro. Aqui nós temos esses biombos que separam os campos, né? Existem muitos campos no Spider, então você pode pegar esse biombo do meio para separar esses elementos. E o do canto, é claro, esconde ou não o gráfico de Gantt. Então aqui é exatamente isso, é uma visualização diferente, um modo de visualização. Eu vou deletar todos esses campos indesejados para mostrar como salvar o modo de visualização no Spider e você facilmente alterar entre um e outro. Então a gente vai ali em Gantt e salva como corrente. E aí eu peguei a sua configuração A e salvei agora, ela está com esses elementos, exatamente esses campos e essa distribuição dos biombos. Agora eu vou salvar uma nova, mas antes vou fazer alguma alteração para ser possível, né, de ver a diferença entre eles. Por exemplo, incluir algum campo. Pronto. Colocamos ali o código da EAP. Seria interessante se ele ficasse antes do nome, né, do outro lado do bioma, mas vai servir para o nosso exemplo. Anote, por favor, o número 5 da sua sequência numérica. Aqui estou gravando nossa visualização e nós podemos alterar entre uma e outra e fica dessa forma. Assim poderemos ter diversas visões para momentos diferentes do planejamento e do controle. Então, durante a elaboração da EAP, você não precisa de nenhuma informação. Posteriormente, você vai precisar. E aqui a gente mostra que a posição do biombo, mostrando mais ou menos o gráfico de Gantt, também é registrada e salva quando você, né, guarda essa configuração, esse modo de visualização. Estamos nos aproximando do momento em que o vídeo original volta a ter áudio. Mas vamos ver até onde ficou mudo. Aqui a gente começa a falar de nível organizacional, que guarda uma semelhança muito grande com a forma que nós trabalhamos na EAP, sendo que o nível organizacional no Spider ele registra a distribuição dos recursos. Existe uma diferença fundamental em nível hierárquico somente feito pelo campo do usuário com o nível criado pelo Spider, no modo Spider. E aqui o vídeo retorna. E os valores, né, listando para esse elemento da EAP qual é o nível organizacional.
e assim sucessivamente. Funcionaria, seria até possível criar uma EAP para você ver as atividades através da responsabilidade organizacional delas. É interessante, talvez até a gente peça para fazer no próximo exercício. Mas o comportamento dessa estrutura organizacional ela é um pouco diferente, né? Porque isso aqui vai ser a decomposição hierárquica dos recursos do seu projeto. Da mesma forma que as atividades elas se encaixam dentro da EAP, os recursos do seu projeto vão se encaixar dentro dessa estrutura que você criou. E foi uma estrutura bastante simples, mas que se for o caso da sua organização, não tem problema nenhum. Se quiser desenvolver ela para as próximas atividades, principalmente quando nós chegarmos na unidade de recursos, você fique à vontade também. Isso não tem mais informações no livro. A disposição aqui, como ajuste, configuração, impressão, são cópia, né, da EAP, então não vale a pena a gente comentar. Vamos só pegar aqui o Gantt de recurso, ele também é extremamente similar ao Gantt, né, de atividade. Então também não tem muito a ser comentado. Duplo clique, você também tem as notas onde você poderia criar. Departamentos aqui são as subdivisões. Então, dentro de administração, eu posso ter alguns departamentos. Esse é somente o nome padrão, tá? Não necessariamente tem que ser um departamento da empresa. É simplesmente uma forma de modelar a organização dos recursos dentro da ferramenta. Não é para limitar o usuário. Bom, vamos cancelar isso aqui. Já falamos de AP, falamos de org, vamos passar para os envolvidos. A ferramenta tem um recurso bastante interessante, que são os usuários e atrelados a eles os direitos de acesso. A gente vier aqui em direito de acesso, só existe administrador. Para cada direito de acesso que você criar, você vai poder escolher cada um desses elementos e dizer se a pessoa tem direito total, só existir, você tem que traduzir isso aqui em português, só editar as linhas existentes, se ela pode somente ver, se ela pode adicionar linhas novas, e por aí vai. Então, para EAP, para usuários, para recurso, material, enfim, para todos esses elementos. Uma vez criado o direito de acesso, aqui nos usuários, você vai poder definir esse direito de acesso. Por exemplo, o clique, você tem direito de acesso aqui embaixo, você pode mudar e direito de acesso a. Então, recomendo, por exemplo, para alguns envolvidos, você criar o direito de acesso de somente visualização ou de editar somente parte da EAP. Mais para frente a gente deve comentar sobre isso. Aqui nós estamos somente falando da documentação, da listagem da documentação dos envolvidos do projeto. Você colocou, inclusive, a equipe de execução, bacana, e nós temos o nome, esses 4 elementos são campos do usuário. Vamos falar um pouco de campo do usuário. Aqui vai ter campos do usuário. Quando você cria os campos do usuário, você cria ele para o projeto todo. Tá? Então, interesse no projeto. Duplo clique, valor não, fórmula não, atividade não, quero falar de notas. É bastante interessante que você documente o uso esperado desse campo. Por quê? Esse campo, não sei se você reparou, mas esse campo ele aparece em qualquer lugar. Então, eu vou ter aqui interesse no projeto, mostrar do lado da minha EAP. Eu posso escrever aqui, Gabriel. Não, não posso, porque está listado. Eu posso botar aqui, médio. Isso faz sentido? Não. Deve ser ignorado, deve ser evitado. Não tem vazio. Deletar. Não consegue deletar porque está listado. Mas tudo bem, vou apertar ESC aqui, vou esconder. Delete e ótimo. Então, é interessante documentar essas informações. Okay? Eu recomendo, inclusive, caso existam vários, caso você use fórmulas para estimar a duração, caso existam cálculos específicos, esses campos sejam usados para, por exemplo, definir prioridade, isso vai impactar em cronograma e tudo mais,
que essa documentação ela seja feita fora da ferramenta e passada para cá somente um resumo, somente o necessário para o usuário que usa realmente a ferramenta entender. Mas que para os envolvidos, isso seja documentado de forma externa, de uma forma mais rica, porque é difícil você extrair essa informação do Spider, que está nas notas dos campos do usuário. Não existe um relatório padrão, um botão que eu aperto e cospe essa informação. Ok? Então isso fica dentro da ferramenta. Falando em exportar, uma coisa que não comentamos é que tanto a EAP quanto ao nível organizacional e agora os, os usuários, os campos do usuário, todos eles podem ser exportados dentro da ferramenta para uso em outros projetos. Se a gente vier aqui em documentos, né, depois que exportarmos, ele vai ficar aqui para poder ser utilizado em outros projetos que estejam abertos. Então vamos vir aqui, projeto, criar livro, referência padrão, e eu quero exportar os campos do usuário, por exemplo. Então, cadê? Campo do usuário. Campo do usuário, poderia exportar campo do usuário ou centro de material, EAP que está aqui, beleza. Então, vamos lá com o campo do usuário. Perdi de novo. Aqui, pronto, campo do usuário, criar. Criei, está aqui. Vamos criar um arquivo novo, projeto, melhor dizendo, qualquer um. Ok, fechei ele. Botão direito, propriedades, campo do usuário. Posso incluir as notas que eu quiser aqui, beleza. Duplo clique, consigo ver algumas informações, não consigo editar as anotações que eu fiz antes para cada um desses elementos. Transferência de dados, eu posso escolher o meu projeto, ó, transferir para, projeto selecionado, completa, se tiver mais de uma tabela, né? EAP, org, tudo isso são tabelas. Eu posso escolher algumas coisas, mas não quero o documento inteiro. Para o projeto, ok. Sinal, porque algum daqueles códigos faz uso de um sinal que não foi encontrado. Vamos ver se ele exportou mesmo assim. Não preciso abrir isso. Eu tenho que vir aqui em campos do usuário e exportou só o sinal que não vai funcionar. Ok. Bom, anote aí, por favor, o número 90 como próximo da sua sequência numérica. Esse aqui. Falta tudo. Beleza. Inclusive, uma dica, nem todo mundo sabe, se você sacudir alguma coisa no Windows, você vai para a área de trabalho. Eu, sem querer, lembrei disso agora. Campos do usuário, mas antes nós estávamos nos usuários. Então vamos voltar para lá. Cadê? Grupo de trabalho, usuários. Não, estou no projeto errado. Aqui, usuários, onde nós temos a lista dos envolvidos no seu projeto. Você tem campos do usuário que você inseriu com valores pré-definidos, marcou enumerado, veio aqui em adicionar, colocou os valores, ótimo, para um e para outro. Se você começar ele com um número, ele pode ser usado em fórmula. Você diz que ele é número, na verdade, né? Não, botou texto. Vou deixar ele como número. Ele vai ser usado na fórmula. Interessante de fórmulas é que elas estão aqui, fórmulas, e cada vez que você muda alguma coisa, não é autorizado automaticamente, a não ser que você venha aqui em executar. Então, de novo, tenta executar, beleza. Ele multiplicou para cá. A fórmula B você faz a classificação de acordo com esses valores, né? E a cor que o ícone aparece é porque você usou os signals. Em português está como sinais? Sinais. Aqui, duplo clique, você configurou de 0 a 4 e foi escolhendo as cores. Você pode atribuir aqui em campo do usuário, você vem em classificação e associar para um campo de usuário. Beleza. Bom, assim vamos encerrando a nossa verificação dos exercícios dessa unidade.
A nossa dinâmica será essa. Eu vou abrir os seus arquivos e verificar.